Por que às vezes nos falta fé? O tema é fé, baseado no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 e 29. A descrença ou falsas formas de crença têm aumentado muito nos últimos tempos. Por isso, Jesus perguntou: quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo 8. Neste texto, vemos dois tipos de pessoas. Os discípulos que não tinham fé para expulsar o demônio, mas não reconheciam sua incredulidade. O homem que, apesar de sua pouca fé, reconhecia isso, pedindo a Jesus que lhe desse a fé que precisava. Quando você enfrentar uma situação difícil, peça a Deus que te fortaleça e busque ter fé para vencer. Sentimos a falta de fé quando não nos alimentamos com oração, leitura da Bíblia e o culto. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Está sentindo falta de fé? Vejamos o que é preciso para a fé crescer. Primeiro, ir até Jesus. Versículo 17. Mestre, trouxeste o meu filho. A primeira coisa que aquele homem fez foi ir até Jesus. Primeiramente, é preciso aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Quem não tem Jesus não tem condições de exercer a fé. Cremos que a única fé verdadeira é a que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Muitas vezes procuramos pessoas que nos desestimulam e voltamos sem fé. Não procure ídolos ou crendices que somente vão confundir sua cabeça. Busque a Jesus, que ele não te decepcionará. Jesus é o endereço certo para encontrarmos fé. Segundo, contar seu problema para Jesus. No versículo 21 e 22, muitas vezes o tem lançado na água e no fogo. O homem contou para Jesus o que acontecia com seu filho e Jesus mostrou interesse perguntando como é e quanto tempo passava por isso. Quando conhecemos a Jesus, temos a liberdade de contar-lhe nossos problemas. Podemos confiar a Jesus todas as nossas dificuldades sem medo de sermos mal compreendidos. Mesmo que ele já saiba de tudo. Salmos 139, 1 e 4. Jesus quer nos ouvir, saber nossas preocupações. Uma das alternativas que temos quando passamos por dificuldades é falar. Esta é uma forma de desabafar o sofrimento interno. Podemos contar a um amigo ou até mesmo a um psicólogo que nos compreenda. Mas somente Jesus sabe realmente o que sofremos. A oração é a maneira certa de falar com Deus. Conte para Jesus tudo o que está acontecendo com você. Terceiro, não duvidar. Versículo 22. Mas se tu podes alguma coisa... De certa forma, o pai do menino revelou sua incredulidade perguntando Jesus se poderia fazer algo. Não podemos duvidar de Jesus em nenhum momento porque ele conhece nosso pensamento e sabe da nossa falta de fé e nossos pecados. Precisamos confessar nossa fraqueza a Jesus sempre. Muitas vezes colocamos este se ou mais para Jesus, revelando a nossa falta de fé. Talvez por tantas decepções que nos tornamos incrédulos e sem expectativas. Contudo, com Jesus não tem este se ou mais. Com ele é a certeza da vitória, porque tudo é possível ao que crer. Versículo 23. Não duvide, confie em Jesus. Quarto, pedir fé a Jesus. No versículo 24, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O pai do menino pediu fé a Jesus com tanta força e emoção que chorava, como quem precisava muito de algo. Quando pedimos fé a Jesus, ele nos atende e nos dá a fé necessária para vencer. Precisamos deixar o orgulho, a religiosidade
e as aparências para reconhecer que precisamos buscar fé. Não precisamos ter vergonha de chorar e clamar ao Senhor que nos ajude. A intensidade de nossa vontade às vezes se manifesta pelo choro, que mostra que realmente desejamos o que pedimos, pois buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Peça fé a Jesus com todo o seu coração. Quinto, jejum e oração. Esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar o demônio, o Senhor respondeu que foi por falta de jejum e oração. Para vencer as batalhas espirituais, é preciso de muita oração e jejum. A oração é nossa forma de falar com Deus. O jejum é uma estratégia para mortificar as vontades da carne e fortalecer nossa vida espiritual. Quando oramos, estamos crendo que Deus nos ouve, e quando jejuamos, demonstramos o que buscamos é mais importante até mesmo do que o alimento que nos sustenta. Muitas pessoas falam que estão precisando de uma bênção, mas querem que os outros orem por sua vida, não estando dispostos a se esforçar para receber. Por isso é importante pagar o preço do jejum e oração. Oração e jejum fortalece a sua vida espiritual, aumente sua fé. E para concluir o nosso estudo, uma coisa que percebemos na Bíblia é que a verdadeira fé exige atitude, pois a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Tem coisas que Deus deixa para nós fazermos, outras coisas que só Ele pode fazer. Ele quer fazer, mas precisa que creiamos. Quando sentir que está precisando de mais fé, vá até a Jesus, conte para Ele o que está acontecendo. Não duvide, peça a Deus que aumente a sua fé e faça um propósito de jejum e oração. Peça fé a Jesus que Ele dará o suficiente para você vencer todas as barreiras. Amém? Palavra bonita e oportuna para hoje. Reflita nela.